Quando devo iniciar a reposição hormonal? Essa é uma dúvida muito frequente entre as mulheres e muitas acreditam que o momento ideal é após a ausência da menstruação, mas isso não é verdade. Se você também acreditava nisso ou se esse assunto te interessa, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre a reposição hormonal. Eu sou a doutora Camila Fonseca, médica, ginecologista e pós-graduada em uroginecologia e cirurgia vaginal. A primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona a nossa produção hormonal. E nas mulheres, o grande responsável por isso são os ovários. No ovário, a mulher tem a produção do estradiol, da testosterona e da progesterona. A testosterona também tem uma produção na suprarrenal. E quando esse ovário começa a apresentar sinais de falência, quando ele começa a funcionar de forma ruim, é que a gente começa a fazer o climatério. A menopausa, ela é só um marco, ela é só uma data, que significa que é a data da última menstruação daquela mulher há um ano atrás. Então, para a gente falar que uma mulher fez menopausa, ela tem que estar 1 ano sem menstruar. Então, ele é um diagnóstico retroativo. Só que muito antes disso, o ovário já começa a apresentar sinais de falência e a nossa produção hormonal já vai ficando ruim, insuficiente, mas muitas mulheres ainda vão apresentar o sangramento. Só que nessa fase, nessa produção inadequada de hormônio, quando a gente começa a ter uma oscilação desses hormônios, é que iniciam os sintomas climatéricos. E é nessa fase que a gente tem o benefício de iniciar a reprodução hormonal. O sintoma mais comum é o fogacho. É o mais conhecido por todo mundo, que são os famosos calorões. São ondas de calor que vêm do nada, dura alguns segundos, às vezes até minuto, e depois ele vem acompanhado por uma sensação de frio. O problema é que em algumas mulheres isso acontece muitas vezes ao dia e às vezes até com mais intensidade à noite, o que faz essa mulher despertar muito à noite, ter uma qualidade de sono muito ruim. Mas além desse sintoma muito conhecido, existem muitos outros que vêm associados a essa oscilação hormonal do climatério, que pode ser o enfraquecimento ósseo, que pode levar a uma osteopenia, até uma osteoporose, a alteração do sono, algumas mulheres vão ter insônia, outras vários despertares noturnos que faz com que essa mulher acorde muito cansada pela manhã. Outras vão apresentar ressecamento vaginal, incontinência urinária, uma queda importante da libido, sem contar nas alterações de humor que são bastante frequentes. Irritabilidade, choro fácil, ansiedade. Tem mulher que descreve que é como se ela estivesse numa TPM constante. Mas algumas mulheres vão passar por essa fase sem nenhum desses sintomas. Outras vão ter alguns de forma mais leve e algumas vão apresentar esses sintomas de forma muito intensa, que vai ter um impacto na qualidade de vida dessa mulher muito significativo. E a melhor opção para tratar esses sintomas é a reposição hormonal. Então, são os sintomas que indicam o início dessa reposição hormonal e não a ausência da menstruação. A dica, agora que vocês já conhecem os sintomas, é ficar atento, porque é esperado que esses sintomas apareçam a partir dos 40 até uns 50, 60 anos. E são eles, né, que vão fazer a gente pensar em avaliar o início dessa reposição hormonal. E a gente sabe que existe hoje uma janela de oportunidade para o início dessa reposição. Quanto mais cedo a gente começa, maior o benefício em relação ao risco ao uso do hormônio.
E essa janela de oportunidade é isso, é o início precoce quando começam os sintomas. Tanto que uma paciente que já fez a menopausa, tem mais de 10 anos e não iniciou a reposição, ela sai dessa janela de oportunidade e muito provavelmente o início de uma reposição hormonal vai ter mais risco do que benefício. Isso precisa ser avaliado com muito cuidado. Por quê? Porque nessa fase, pela falta do estrogênio, a mulher começa a ter uma mudança corporal. Ela começa a ter uma dificuldade de ganho de massa magra, ela começa a ter um depósito de gordura abdominal e visceral, o que vai aumentar o risco cardiovascular dela e vai fazer ela ficar mais barriguda, com aquela alteração corporal que algumas pacientes tanto têm medo dessa fase. Isso é pela falta do estradiol por anos seguidos. Então, quanto mais cedo a gente inicia, menos a gente expõe essa paciente a esse risco cardiovascular. Agora que você já sabe os sintomas e quando a reposição deve ser iniciada, é importante você saber qual hormônio precisa ser reposto. Então, a base da reposição hormonal é o estrogênio. O estrogênio é o hormônio vital da mulher. Muitas das vezes, quando a gente inicia a reposição de estrogênio, todos os sintomas vão melhorar. Se não melhorar tudo, vai ter uma melhora significativa e muitas das vezes isso vai ser suficiente. Mas algumas pacientes, mesmo em uso de estrogênio, ainda vão manter uma queixa de libido ruim, cansaço, fadiga, e nesses casos a reposição de testosterona ela vai estar indicada. E existe um terceiro hormônio, que é a progesterona, que ela tem como finalidade na reposição hormonal a proteção endometrial dessa mulher. Então, todas as pacientes que vão fazer reposição hormonal e têm útero, obrigatoriamente têm que fazer o uso da progesterona. A gente já sabe de alguns outros benefícios com o uso dessa progesterona, mas eles ainda não são uma indicação formal para o uso na reposição hormonal. Isso deve ser discutido de forma individual com cada paciente. Agora que você já sabe tudo de reposição hormonal, quais os sintomas, quando iniciar, quais hormônios repor, é importante que você escolha um ginecologista para ele te acompanhar nesse período e ir ajustando isso de acordo com a necessidade. Até porque não existe um tempo determinado para você fazer a reposição hormonal. A gente costuma dizer que o uso da reposição hormonal é até a próxima consulta, quando você vai ser reavaliada, os exames vão ser refeitos e a gente vai ver se o benefício continua superando o risco para a reposição hormonal ser mantida. Se você gostou desse vídeo, tenha amigas que estão passando por essa fase da vida, curte, encaminhe o vídeo para ela, se inscreve aqui no canal, que em breve a gente vai trazer mais conteúdo sobre o assunto para vocês. Até lá!